Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Queridos fiéis, neste domingo, nosso Senhor nos propõe uma parábola já tão bem conhecida e tão bem meditada pelos santos pregadores. O trigo e o joio misturados na mesma messe, no mesmo campo. Quando pensamos na realidade da graça de Deus e do pecado, abuso do livre-arbítrio, incitação maligna, que vem e corrompe as coisas boas, corrompe a semeadura da graça. Quando pensamos neste campo, e o pensemos na realidade agrária própria, o trigo e o joio são plantas extremamente similares, muito parecidas. Porém, quando uma está carregada com espigas que trazem o fruto bom, aquele que moído, triturado, nos dá o pão, o mesmo da Eucaristia que hoje apresentamos ao Senhor e que pela sua graça se torna o corpo santíssimo do Senhor, o mesmo do pão que nos revigora a força para a luta, a batalha cotidiana, e tantos outros frutos que sustentam a vida do homem. Quando se aperta as espigas do joio, não se encontra nada, é vazia. Na aparência são similares, na essência têm resultados absolutamente distintos. Um sustenta a vida, o trigo, outro inutiliza a terra, o joio. Não podemos nós levar a vida espiritual de uma forma apenas de aparências. É preciso que a constância faça aparecer os bons frutos, frutos de virtudes, de sinceridade. Para a orientação das consciências, por vezes nos deparamos com o mesmo dilema dos agricultores que vão ao Senhor e pedem para arrancar o joio. E como seria fácil se nós nos dedicássemos aos nossos critérios de aparência humanos e selecionássemos o bem e o mal de uma forma superficial em nossa vida. Não demoraria muito a selecionarmos os paroquianos com potencial para a santidade e a pormos fora e desprezarmos aqueles mais arredios nas suas conversões. Mas que serviço faríamos? Não correríamos a mesma advertência que nos dá hoje o Senhor da messe, dizendo: pode ser que arranque também o trigo, que se engane na aparência, que tome por mal o que é bom, e não se pode perder o bom, pois ele pertence a Deus. Assim é preciso ter paciência, como a paciência divina suporta que o mal exista ainda no mundo, pelo tempo que o mundo ainda há de existir até a sua consumação. Não é porque Deus não se importa, porque está alheio, ou porque tenha alguma cumplicidade com o mal, que permite que o mal ainda exista no mundo. Não. Aí está justamente a paciência divina que manifesta a sua sabedoria. É preciso que tudo chegue até a sua maturidade para distinguirmos a verdade da mentira. Se na vida familiar começa a olhar os talentos de um filho em detrimento ao do outro e pensa: este sim é que tem futuro, vamos investir nele, vamos colocar todos os nossos afetos e esforços neste filho em particular, sem se preocupar com a justa medida de todos. Não seria a mesma coisa tomar apenas a aparência como a medida? Assim, e tantas famílias erram nisto. É preciso olhar os filhos conforme eles são, no pouquinho de joio que aparece, nas flores do trigo que se cresce.
e ali, com a paciência da paternidade que vem de Deus, ir incentivando cada filho no remédio justo e necessário. Ah, queridos fiéis, quantas vezes um mestre espiritual, um diretor espiritual não olha entre os seus filhos e diz: este me dará trabalho e não produzirá nada. Quando diz aos outros: mas que maravilha, me chegou um atleta, vou pô-lo a correr, a vencer, eis que este vai para o céu e talvez ainda me leve de lambuja junto. E quando se vê, quase como uma cena, aquele que parecia ser o forte da carreira, o cavalo que está na estrebaria, pronto a lançar-se à raia com todas as forças que seus músculos podem dar, vigor de virtudes, no primeiro flash, apresenta-se a vaidade, e aquele que devia pôr-se a correr, mostra-se a encantar os outros com a aparência. Lembro de um desenho animado que tinha bem isto: um pangaré velho que estava ali fraco e desanimado, e um cavalo forte, pronto para correr. E quando se soltaram a raia e todos colocaram suas fichas no fortão, eis que ele parou para fazer cena para as fotos. Olhe como sou bonito, como sou virtuoso, como sou cheio de graça. Enquanto o outro, no seu pocotó, atravessou a linha de chegada primeiro e ganhou. São muitas as coisas que Deus nos permite viver quando nos pomos a obedecê-lo. São muitas as circunstâncias que o Senhor toca em nossa alma quando sinceramente resolvemos segui-lo e parar de dizer não a Ele. Aqui, queridos fiéis, a aparência passa e a verdade se mostra. Deixemos que os juízos de Deus julguem o mundo. Quanto a nós, usemos da santa prudência para fazer mais a vontade dele do que a nossa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.